Quero conversar com cada um de vocês como rotariano e por termos assumido junto à humanidade a promessa de erradicar a polio do planeta Terra. Nossa preocupação atual está relacionada às dificuldades para motivar as mães e famílias a levarem seus filhos aos postos de vacinação. No ano de 2016, o país vacinou 84% das crianças até 5 anos, uma cobertura vacinal inferior à meta de 95%. Com o objetivo de melhorar estes números, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de vacinação contra a polio e sarampo, de 6 a 24 de agosto. Estamos convocando os rotarianos de todo o Brasil para que seus clubes, desde já, iniciem ações de mobilização em seus municípios. Seu apoio é fundamental. Rotariano, mostre seu valor. Fique comigo, que eu estarei com você aqui, na minha, na sua, na nossa campanha contra a paralisia infantil. Nos vemos em agosto. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Enigmas. A Kátia me cutucou porque, né, a gente fica porque meio... a gente já se viu, estamos conversando. Pessoal, bem-vindos ao Enigmas, né? Afinal, agora nós estamos às terças-feiras, porque você está entrando em um programa, Kátia Gaia, onde o normal é ser diferente, pessoal. E entramos diferente. Entramos diferente, é verdade. E hoje nós temos uma senhora pauta, né, Kátia? E o normal é ser paranormal. É verdade. E ela não deixa de ter uma paranormalidade. E fantástica, Não né? é? Demais. Eu, quando conheci o trabalho da Priscila, eu falei assim, não, ela tem que estar conosco aqui no Enigmas. Nós trouxemos hoje quem, Cris? Nós trouxemos aqui, então, olha só, pessoal, vou colocar, o nome dela é difícil de falar. O primeiro é fácil. É Priscila Inhauser. Ela faz uma comunicação intuitiva com animais. Gente, isso é coisa de índigo, de cristal, né? Mas ela já é, porque a energia dela é essa. Tudo bem, Priscila? Tudo bom, Cris? Olá, está contigo. A honra é minha. Priscila, vamos falar um pouquinho, não quero perder tempo, porque o nosso programa é bem rapidinho. Qual a sua formação e as técnicas que você usa aí para trabalhar com os animais? Bom, Cris, eu sou veterinária, acupunturista de formação, trabalho com ozonoterapia também. Mas as técnicas que eu uso bastante são a radiestesia, a cromoterapia, florais de Bach e a comunicação intuitiva. Olha que legal, né? Muito bem. Eu, particularmente, sinto que todas essas técnicas, elas são opções complementares de tratamento, ou não? Como você escolhe a que você vai usar? Geralmente, assim, elas funcionam como opções complementares, sim, Kátia. Lógico que sempre que um animal tem um problema de saúde, alguma coisa séria, ou mesmo um problema comportamental, a gente investiga se não tem uma causa física que tem que ser tratada pela medicina convencional. Sim. Mas, como eu escolho que, na verdade, pelo menos na minha forma de trabalho, eu gosto de perguntar para o animal o que ele precisa, que inclusive, desde a minha formação na faculdade, a gente, assim, estudando a medicina, como ela é, o que o paciente precisa, né? O nosso pai da medicina, ele chegava para os pacientes dele e perguntava, o que você precisa? Às vezes o que o cara precisa é mudar de esposa, mudar de emprego, mudar de carro. Ele está com pedra no rim, mas o problema é outro. Então, o que o animal precisa? É isso que eu pergunto para os meus pacientes. E aí eles me falam. Olha que legal, né? Há palavras nos olhares dos animais que só entendem a alma dos que sabem. E olha, já pensou se todo veterinário fosse assim? Eu já estou pegando o cartão dela, porque a gente percebe que muitos fazem veterinário apenas pela questão financeira, né? E que bom que os veterinários tivessem esse carinho, esse respeito real, né?
que a comunicação, que o amor, o fraternismo valesse mais do que o dinheiro, né? É verdade. Porque é, verdade, é com maravilhoso certeza. o trabalho que você faz, essa comunicação. Obrigada. Não é para qualquer um, que já veio plugada aí, né? Priscila, nós somos da sua formação. Me fala o seguinte, como ele determina, um animal determina para você o tratamento que ele precisa? Então, através, assim, dessa questão intuitiva, Cris, é uma comunicação energética. Então, Meio que telepática aí também, né? a gente pode falar, aqui a gente pode falar que é telepática. Geralmente nos meus atendimentos e assim, aí fora no mercado, eu não uso esses termos porque vocês sabem. Claro. Né? Então eu falo intuitivo, energético, mas é telepático, né? Quando você está com um animal e, como contei aqui, né, alguns casos, situações difíceis que a medicina já não entende mais, a gente não sabe o que fazer, o proprietário não sabe nem o que te dizer, e você só olha para o animal e sente o que deve ser feito, o que ele deve, o que ele precisa, o que você deve fornecer para ele. Então, quando a gente consegue silenciar as nossas barreiras, os nossos filtros, as nossas racionalidades e só deixar essa informação vir, e aí sim ela pode trazer alguma ajuda para esse animal. Então, é dessa forma. E o sentir, né, Kátia? O sentir, pessoal, é a força... Falo como psicanalista, o sentir é a força da razão que nos leva à compreensão. A gente só consegue entender o problema quando a gente sente, sentir. É muito importante isso. E é bem por aí, Cris, essa conversa é do sentido mesmo. Às vezes, o animal, ele passa uma informação que vem com frases, mas não é sempre. Só se eu puder contar. Pode, por favor. Quando eu, agora recentemente, adotei um gato de rua, eu fui logo que ele chegou tentar conversar com ele. E detalhe, quando ele chegou, ele era ela, né? Nas fotos, assim, olha, resgatei esse gato, é uma fêmea e tal. Isso não é fêmea. E essa sensação, o sentir que você falou, eu senti que não era fêmea. Quando chegou pra mim, não era fêmea. Eu falei, bom, deixa eu conversar pra saber o que ele quer, né? De primeiro, Cris, eu só sentia uma angústia, uma tristeza, e eu não vinha frase nenhuma, eu só conseguia chorar. E era esse sentimento que ele estava passando pra mim. E agora ele tá ótimo, tá? Melhor do que eu. Uma dona como você, né? Qualquer animal vai ficar bem, né? Priscila, o nosso público é um público que pesquisa, questiona, ele gosta de saber. Você não fez esse tipo de terapia de uma forma assim involuntária, não. Isso veio de você intuitivamente, mas também você tem seus cursos que dão embasamento para isto, né? Para esta técnica, não é mesmo? Sim, Kátia, eu tenho. No começo, como eu estava contando, era uma coisa intuitiva, que eu não sabia o que estava acontecendo, que eu não acreditava no que eu estava fazendo, eu achava que eu estava fazendo tudo errado. Até que eu fui tendo algumas comprovações, eu comecei a estudar e eu comecei a ver que realmente é uma coisa que acontece, que eu não estava ficando louca. Sim. Então eu fiz os cursos de comunicação intuitiva, eu fiz 3 cursos, e aí por isso que eu uso vários termos, porque o primeiro curso era comunicação telepática, o segundo comunicação energética, o terceiro comunicação intuitiva, e todos falando a mesma coisa. Então, assim, tem um embasamento, né? Vocês podem dizer melhor do que eu do embasamento científico, da telepatia e das paranormalidades. Claro. Então, é esse estudo que eu tenho feito agora. Olha que interessante. Antes de você ir para uma próxima, hoje, como nós mudamos de horário, nós vamos ter agora um break, um comercial. Rapidinho, mas fica plugado aí, porque o assunto é interessantíssimo. Eu adoro. E pra gente. Empresário e empreendedor que me assiste, eu quero convidar você a conhecer o maior centro de reabilitação do Grande ABC Paulista, a Apraesp. São mais de 2.000 atendimentos diários gratuitos. Centro especializado em reabilitação auditiva, visual, intelectual e física pelo Ministério da Saúde. Uma história de mais de 50 anos. 2.000 atendimentos gratuitos diariamente. E eu quero convidar você a se engajar nesta obra.
esta obra não pode parar, ela precisa ser ampliada, precisa ser sustentada e ampliada, levada para tantas outras pessoas que precisam de um atendimento em reabilitação. Eu quero convidar você a ser um doador da APRAESP. E você tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é através do telemarketing, do 11 2504 9078. E também através do site, o www.apraesp.com.br/ajude. Nós queremos continuar atendendo todas estas pessoas e ampliar ainda mais todos esses atendimentos. E para isso, nós contamos com você. Faça como tantos empresários e tantas pessoas. Ajude a APRAESP. Certamente você vai se sentir muito melhor por isso. Ajudem a APRAESP. Ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Voltamos com o programa Enigmas. Estamos aqui hoje com a doutora Priscila Inhauser, falando sobre a comunicação intuitiva com animais. E uma pergunta, Priscila: como funciona a comunicação energética, então? Bom, Kátia, a comunicação energética, ela funciona da mesma maneira que a telepatia, né? Eu gosto de falar que, assim, o que eu percebo, a gente tem a intuição quase como se ela fosse um órgão, sabe? Pelo menos é a impressão que eu tenho, que é como um músculo que você consegue treinar, aperfeiçoar e melhorar. Quanto mais você escuta a sua intuição, mesmo para coisas do dia a dia, tá aquele sol e você acha, eu vou levar o guarda-chuva. Só de você ouvir isso e treinar isso, você vai fortalecendo a sua intuição. E aí você consegue realmente ter comunicações não só com animais. Isso é um canal de comunicação que você abre para várias entidades, né? Você pode se comunicar com as memórias de parede, com uma pessoa, com alguém que desencarnou. Enfim, aí a comunicação energética ou telepática ou intuitiva, eu percebo que, pelo menos para mim, funciona dessa forma, né? Através da intuição. Fora que ela já veio com esse atributo evolutivo, porque está na cara que ela é um ser cristal, né, pessoal? Mas assim, o que é legal é que nós estamos vendo isso agora, nesse momento do planeta. Que maravilha, né, Kátia? Nossa! Tem uma pessoa no YouTube que ela tem comunicação telepática com o animal. Ela não é veterinária. Eu peço para que você eu vou estudada nela, com certeza, porque é bem legal, Cris, eu achei muito bacana. E qual a linguagem usada nesse tipo de comunicação? Então, a linguagem que acontece comigo e que eu vejo acontecer com outras pessoas que também fazem isso, são os sentimentos, como eu comentei do caso do gatinho. Então, às vezes, a gente tem uma emoção, uma tristeza, uma alegria. Às vezes, vem realmente uma imagem na tela mental, eles mostram uma cena do que eles querem ou do que eles não querem. Às vezes, vem palavras. Então, assim, a linguagem usada geralmente são de figuras, de cenas e algumas vezes de emoções, né? Quando não tem palavra para explicar e aí vem só aquela emoção. É por aí. Olha que interessante, né? Telepatia é isso, né? É verdade. Telepatia. E como você sabe se a informação está vindo de fora de você ou se ela é de fato real? Uma coisa que me resolveu muito esse problema, Kátia, de saber, né, se é uma informação verdadeira ou não, foi até durante um dos cursos que a gente fez um exercício para sentir o amor e para sentir a raiva. E aumentar isso e perceber o que isso traz. Então,
A raiva, geralmente, ela é uma distração. Ela é uma coisa, assim, é uma fuga, né? E ela tem uma intensidade, ela tem um peso. O amor, geralmente, ele é verdadeiro. E é leve, você não sente nada de dificuldade naquilo. Então, geralmente, quando uma informação vem com essa leveza, como se fosse um amor, ela é verdadeira, ela vem de fora. Quando é uma informação que tem uma dificuldade de ser compreendida, geralmente é uma distração, é uma interferência, é uma outra coisa que não é ali o que o animal precisa. Sim. Então, geralmente, por essa questão do peso do sentimento, do peso da informação, e às vezes não é nem do peso do que está sendo dito. Às vezes, como já aconteceu, o animalzinho falou para mim, eu não tenho vontade de viver. Isso é uma informação triste, mas não veio com o peso da raiva, com o peso da distração. E, bom, depois a gente conversou e ficou tudo bem, ela está viva. Só para concluir. Bom, né? Mas assim, é por aí que eu consigo ter esse parâmetro. Perfeito. Olha que legal, né? Essa consciência que é fantástica, porque você imagina daqui em diante, se as pessoas começarem a ter essa percepção sobre animais, muita coisa vai mudar. Maltratos animais que, infelizmente, o ser humano ele acabou fazendo o planeta Terra um verdadeiro inferno para os animais. Verdade. Isso tem que ser mudado. E a Priscila está aqui para mudar isso, ajudar a gente a mudar, porque eu também trabalho com proteção animal e amo animal. Priscila, o que é necessário para se comunicar com eles, então? Cris, eu acredito que além de carinho, boa vontade, coração aberto, o silêncio. Né? Como quando vocês fazem a pergunta, eu tenho que prestar atenção e ficar em silêncio. Acho que o fundamental para qualquer conversa com animal, com a entidade que seja, é você conseguir silenciar a sua mente. Não adianta eu falar com um animal se eu estou com pressa, se eu estou agitada, se eu estou pensando na morte da bezerra. Vai ter interferência. A bezerra vai morrer. A bezerra já morreu, vai morrer, deixa ela lá. Assim. Vai ter interferência, não vai ser uma resposta correta, digamos assim. Entendi. E quando você vai se comunicar com o animal? Necessariamente não presencial, também pode ser à distância. Existe algum ritual? Você faz algum preparo? Como que você faz? Eu prefiro, Kátia, fazer à distância. Ou assim, mesmo presencialmente, enfim. O que eu prefiro é fazer à distância. Mas assim, não tem um ritual, um preparo, não tem lua, não tem vela, não tem nada disso. Não existe ritual, né? Não existe ritual. Uma conexão. O ritual, na verdade, que eu coloco pra mim é estar em silêncio mesmo no ambiente. Porque eu me distraio, eu tenho assim... qualquer barulhinho. Outro dia eu estava fazendo uma conversa com um gato, a vizinha começou a andar de salto, pronto, eu pedi, gato, espera um pouquinho e tal. Então assim, coloco meu algodãozinho no ouvido. O meu ritual é esse, o silêncio. Eu estou num momento que eu estou bem, que eu não estou com pressa, que eu não estou assim, estressada nem nada, para remover essas distrações. Então meu ritual é de remover distração, nada mais do que isso. Você tem tido bons resultados com esse trabalho, né, Priscila? Tenho, Cris. Graças a Deus, né? Assim, a gente vê que a gente fazendo o que o bichinho pediu, a gente tem resultado. Porque sim, é uma coisa... E ainda mais com o amor que você tem, que a gente sente que é uma coisa que você exala, né? Esse perfume de amor. Não vou esconder minha admiração, porque qualquer pessoa que ame animal vai ter todo o meu respeito e consideração. Né? Porque assim, certeza. Eu acho que o mundo pode ser muito melhor se a gente aprender a conviver pacificamente com eles. Com sabe? certeza. Sim. Uma pergunta, Priscila, agora que não está no roteiro, mas eu vou fazer. Você como veterinário, com toda essa capacidade aí parapsíquica, né, que você tem, às vezes os donos não acabam aparecendo fisicamente até com os animais? Sim. Eu vejo, cara. Eu fiz essa pergunta para ela já. Não fica aparecendo? Por quê? Osmose, como que é isso? Eles ficam, Cris, é muito engraçado, mas eu acho que é justamente de convivência, de relacionamento. Tem às vezes que o animal começa a se parecer com o dono, e às vezes o dono... Eu vi até uma moça que ela adquiriu um cachorrinho, um poodle, que ele era de uma cor diferente,
E ela tinha o cabelo ondulado e ela me contou que ela foi no cabeleireiro com o cachorro e falou, eu quero meu cabelo igual ao dele. E assim, a gente vê realmente essa proximidade. Eu acho que justamente pela convivência, às vezes até quando a gente convive demais com uma pessoa, a gente começa a falar igual àquela pessoa, começa a se parecer um pouco mais, muda até a nossa fisionomia. Verdade. E com eles não é diferente, eu vejo que é a mesma coisa, eles têm uma relação muito próxima com a gente e é justamente essa adaptação, né? Esse ajuste que acontece entre a gente. Né? Kátia, só uma coisa. Claro. Sabe o que ela me lembra? Aquela que tem orelhinha, aquele elfo do Senhor dos Anéis, ela não parece? O elfo do Senhor dos Anéis? A Cris adora essas analogias. Eu acho legal porque os elfos se comunicam. Então são seres muito mais evoluídos do que os humanos, que eles se conhecem nas interdimensões. Eu acho que tem uma conexão com esses seres. São Ai, quem me dera ser um belíssimos, elfo. né? Que se comunicam, amam a natureza. A Priscila, ela tem um trabalho muito interessante. Eu vou me colocar como exemplo, tá bom? Tá bom, ok. Ela teve um caso que ela resolveu... Ela está resolvendo, mas a gente já vê que o gatinho está super bem. E a forma como ela conduziu foi muito interessante, porque a gente sente às vezes, eu não convivo com o gato, mas eu te levei porque eu sabia do problema. E quando você pegou, foi muito interessante, porque ela foi começo, meio e fim. E não foi uma única técnica. E é incrível como você percebe como ela pega o jeito do gato. Eu que convivi há pouco, conheço o gato. Gente, ela foi assim pontual, muito sucinta. Ela te passa todo o tratamento. Parabéns. Obrigada, Eu Kátia. super recomendo. Eu já estou pegando o cartão, porque eu tenho muitos gatos, eu tenho, até meu O Jorginho apelido... está muito bem. O Jorginho é fofo, ele é um doce. É mesmo. Meu apelido é Felina justamente pela questão de Deus gostamos de gato. Eu tenho uma Eles são conexão, demais, eles são uma conexão muito forte com eles. Bom, agora vamos lá aqui. Qual a sua experiência com animais desencarnados? Olha, essa pergunta é legal, hein? Qual a sua experiência com animais desencarnados? E como você vê esta questão alma ou espiritualidade nos animais? Cris, assim, as experiências que eu tive com animais desencarnados ou próximos de desencarnar, enfim, é muito interessante porque se alguém duvida que eles têm alma, que eles encarnam, que eles reencarnam, que eles evoluem, que eles têm vidas passadas, aí depende de cada um se você acredita que isso é uma escada, que você passa por reinos, né? Então você é animal, depois um ser da natureza, depois um humano, ou não. Se você pode tanto ter sido um humano e agora ser um animal, independente do que a pessoa acredite. Mas eu tive algumas experiências com animais que reencarnaram, né? Fui conversar com um cachorro, a pessoa não me deu informação se era macho, se era fêmea, o que que era. Ela me mostrou a foto. E aí me veio uma energia assim muito masculina e falando com ele, e ele isso, e ele aquilo, ele me mostrou algumas situações e tal, e aí eu fui falar pra ela, então, ele, não sei o que, passei o que tinha sido. Ela, então, esse é o meu cachorro que morreu há tanto tempo atrás. Essa da foto é uma que a gente adquiriu agora, uma fêmea, e a gente acha que ela é a reencarnação do outro. Oh, que interessante. Aí eu, nossa, mas assim... E eu olhando para a foto da fêmea, eu tive as informações do macho que tinha reencarnado, e aí ela, bom, acho que é ele mesmo Impressionante. que voltou na cachorrinha. Então, assim, e recentemente também eu fui fazer um atendimento de acupuntura e a cachorrinha não me pediu nada de terapia, ela não queria... Assim, na verdade, eu fui fazer ozônio nas feridas, ela não quis que eu mexesse nas feridas, não quis que eu fizesse mais nada. Aí eu falei, bom, mas eu tô aqui, eu vou embora, acabei de chegar, né? E ela só queria que eu ficasse fazendo carinho nela, até meio emocionante, porque é muito recente, foi essa semana. E ela queria que eu sentasse, ficasse fazendo carinho nela e passando um afeto que a gente não tinha tido ainda. Então eu sentei ali e fiquei fazendo carinho, dando beijo. Foi uma sessão de amor e carinho. E depois de 3 dias ela faleceu. E aí eu fiquei pensando, nossa...
Ela não me falou nada, ela não quis me falar, mas eu acho que ela, de alguma forma, estava se despedindo. Sim. É, Ela fica eu emocionada. Porque era uma paciente de uma cliente muito querida. Então, o que eu acredito com relação à espiritualidade dos animais, eles estão sim num processo evolutivo, eles estão para ajudar a gente, eles são mestres, eles colocam a gente em situações para lapidar mesmo a gente, às vezes pelo amor, às vezes pela dor. Sim. Mas eles são mestres que estão ajudando a gente na nossa evolução e eles também estão evoluindo. Sim. Seja lá de que maneira, se eles já foram humanos ou se eles não são, ou se, enfim, isso são detalhes que cada um entende aquilo que consegue, né? Mas eles com certeza estão para ajudar a gente e precisam da nossa ajuda também. Então é assim que eu vejo. Tiveram outras experiências de animais desencarnados, inclusive meus, mas eu acho que as mais assim foram essas que eu posso contar aqui, não tem curto. E uma coisa fantástica, eu tive, a Kátia conheceu inclusive um cachorrinho Yorkshire que era a paixão da família, sabe? A gente tem várias paixões, mas esse era muito apegado a nós. E ele teve um problema cardíaco, morreu muito rapidamente. A gente socorreu, tudo, não deu tempo. E eu vi ele várias vezes na minha casa. Olha. Várias vezes. Eu vi, a minha mãe viu na casa dela, que ficava entre minha casa e a casa da minha mãe, que é perto. E crianças, minhas sobrinhas viram também ele lá. Então, assim, a gente espera que ele volte, porque a gente foi tão amada. A Kátia conheceu, né, Kátia? Sabia que era um fofo. Então, assim, existem coisas... Eu vejo o animal, particularmente, como um ser que ele vem ensinar o amor incondicional, ele vem ensinar muita coisa. Bem. Doação, porque ele se doa o tempo todo, né, pro dono, né? Sim. Então, assim, eu acho que está na hora da nossa humanidade começar a respeitar e mudar esse comportamento brutal, porque tudo que move nesse planeta realmente é sagrado. É verdade. E a gente precisa, sabe, Priscila, ter esse olhar que você tem. Os outros veterinários também precisam ter esse olhar. Porque eu já tive também precisando de veterinário, e você vê que no momento que você precisa, eles jogarem um preço extremamente abusivo, você tem que sair correndo para outro veterinário. Então, eu fico Não é muito amor feliz. ao animal, né? Não é amor ao animal. Que pessoas como Priscila, né, que tem esse dom, que para mim é um dom, essa manifestação da energia divina aí, né, usando ela para cuidar desses seres maravilhosos, que cada vez mais venham pessoas, né, seres índigos, cristais, e venham executar esse trabalho tão maravilhoso que você executa. Muito obrigado. Cris, eu que agradeço. Gratidão, porque Seres assim... humanos brilhando que os animaizinhos tanto amam. É um amor recíproco, né? Mas nós estamos no nosso final de programa. Deixar o Uma contato mensagem, dela e também. deixa uma mensagem também sobre animais. Eu vou passar seu contato, já você me passa a mensagem. Tá. Pode ser? Vamos encerrar com ela falando. Então, o contato da doutora Priscila é 97335-8467. Ela está aqui no ABC, em São Bernardo. E no Facebook você encontra a Priscila Inhauser. Obrigada, viu, Priscila? E Gratidão, sua Priscila, uma honra mensagem, ter por essa- favor. aqui no Enigmas, né? Eu só complementando o que você disse, Cris, acho que a mensagem que sempre tem que ficar quando a gente fala de animais é justamente para a pessoa ter esse olhar de perceber quem está com ela, que foi até como eu já falei com você, né, Kátia? Verdade. Perceba quem você tem em casa, ou se você não tem em casa, quem você viu na rua, o que esse ser, que não é só um bicho, todos eles são mestres, seja um rato, seja um inseto que veio te limpar dos miasmas, eles são mestres, eles estão aqui para ajudar a gente. Então, tenha um respeito, tenha um amor, um carinho quando for olhar para todas essas criaturas. Obrigada. Gratidão. Gratidão, uma honra enorme estar contigo. Volte sempre. Porque no Enigmas é assim, né, Kátia Gaia? Quem reflete, pessoal, Brilha. vem com a gente nessa jornada. Tchau. São esses os novos seres desse novo tempo.